Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e retornando com a gente aqui um especialista do assunto pra gente falar sobre finanças, Wellington. Oba, tamo junto, vamos falar aí sobre grana, sobre planos, né, sobre investimentos. Prazerão estar com vocês aqui, viu? O Wellington é sempre aquele cara que vê o copo meio cheio, né, velho? E na verdade eu ia comentar aqui que a gente tá aqui pra falar como você vai perder seu dinheiro, sua aposentadoria, sua casa. Tá muito difícil não, viu, pessoal? E gravando com a gente aqui também o cara que é dono de aras de camelo, Bruno. Cara, eu tinha escrito uma piadinha aqui exatamente pra esse episódio, mas tudo que tá na minha cabeça é: essa família é muito unida. Olha a piada interna aí, olha só. Eu vou falar: mãe, você gosta de pagar a conta de água? Não. Você gosta de pagar o IPTU? Não. Que bom, mãe, porque eu virei trader agora e acabei de perder a nossa casa. É por aí mesmo. E com a gente aqui pra gravar também o cara que vendeu a Bitcoin quando valia pouco só pra comprar crack D2. Opa, e aí galera, e hoje a gente vai dar dicas pra vocês como ser igual o do Santos, que perdeu 8 milhões do dinheiro da prefeitura investindo em trader. Caralho, é isso? Caralho, o cara desviou dinheiro da prefeitura pra virar trader e ainda perdeu ainda. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Sim, E pior que eu não tô zoando, tá? Isso aqui mesmo, é metade do orçamento da cidade, ele... Eu vi uma coisa assim mesmo, cara. Meu Deus do céu, que maluquice, né? Vou colocar essa notícia aqui no post pra quem quiser ter um pouquinho mais de detalhes. O cara desviou cerca de 8 milhões pra vir fazer trade da bolsa. Olha onde é que tá a notícia, cara. Tá no portal do Bitcoin. Portal do Bitcoin Livecoins, cara. É o dia inteiro com notícia que, tipo assim, você lê e sabe que tá dando merda, velho. Você tem certeza que não pode ser real. Mas aqui, a gente tá zoando, mas a gente vai tentar aqui falar um pouquinho sério sobre investimentos. Tá, fala um pouquinho sério, não é muito também não. A ideia é continuar aquele papo que a gente fez, né, no Asneira Pod 48, Asneira Pod 48, que a gente falou sobre a nossa vida financeira, com a participação do Wellington, né, e a gente prometeu que iria voltar e a promessa é dívida e ele está aqui de volta para falar. A ideia hoje, a gente deixar um pouquinho desse papo um pouco pessoal que a gente fez, né, que a gente falou sobre a nossa vida mesmo, e a gente também vai falar um pouquinho da nossa experiência de investidores, que eu, Bruno e o D2, a gente embarcou nesse mundo aí de investimento aí tem poucos anos aí, eu pelo menos tenho uns 2 anos mais ou menos. O Bruno D2 eu acho que é um pouquinho mais velho que eu nesse mundo. E o Wellington, né, é o consultor financeiro aí, com experiência de anos e anos aí. Pra gente falar um pouquinho, né, sobre essas questões de investimento, quais as melhores formas de investimento, como funcionam os retornos disso, talvez você fazer investimento mirando a sua aposentadoria, né, um complemento de aposentadoria, esse tipo de coisa, esse tipo de papo assim um pouco mais, não é técnico não, mas mais pro lado financeiro mesmo assim de investimentos. A ideia é essa, mas vamos tentar não zoar muito o podcast e deixar ele o máximo informativo possível. Sei que é difícil, mas a gente vai tentar, tá, gente? Desculpa qualquer coisa, já adiantando, mas é isso aí. Bom, começando com uma parada que sempre a galera que não conhece sempre fala que, tipo assim, investimento é uma aposta. Coisa de sorte, não sei o que lá. Cara, dá uma opinião rápida minha aqui, depois eu vou pedir a opinião mais técnica do Wellington, mas a minha opinião é o seguinte, eu acho que é mais como as pessoas não entendem muito o funcionamento dessa parte de investimento, sabe? Eles têm uma visão muito fora disso, como eles não têm essa visão de dentro, como que funciona mesmo os investimentos, como que você investe, você ganha, ou você perde, né? Depende muito do seu foco de investimento. Então o cara tem essa impressão que é aposta, que é sorte. Pelo tempo que eu tô investindo aí, esses 2 anos mais ou menos aí, pelas coisas que eu estudei e tal, pelas coisas que eu vi, tem muito podcast bom que te ajuda a entender melhor esse mundo também. Não é o nosso, né? O nosso não é voltado para isso, mas tem podcasts que são voltados para te explicar e te ensinar essa vida de investimentos, né? Livros, etc. Tem muito conteúdo, canal de YouTube, tem muito conteúdo sobre isso. Bom e ruim, né? Tem que discernir isso aí também. A impressão que eu tenho é o seguinte, conforme você vai estudando, você vai entendendo, você vai tirando essa questão de que é uma aposta, que é sorte. Você consegue ver um pouquinho como o mercado, ele tá
tendendo a um lado, pro outro e tal. Mas isso tudo depende também da forma que você investe, né? Você vai vender seu carro, sua casa para investir, sei lá, nas ações da Magazine Luiza, em tudo. Você não pode fazer uma coisa dessa, né? Porque às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, igual aconteceu com o Carrefour. Esses acontecimentos aí, tipo, da pessoa morta lá dentro, a pessoa não fechar a loja, de ter segurança que agrediu os outros, que agrediu o cachorro, sei lá, esse tipo de coisa. As ações vão cair lá pra baixo, senão você vai perder dinheiro pra cacete. A minha impressão, público, não alvo, né? As pessoas que não têm um entendimento sobre isso, eles pegam somente esses cenários catastróficos de investimento. E a ideia toda não é isso, né? É você pegar, por exemplo, você pega uma grana que tá sobrando, uma grana, etc. E você diversificar a sua carteira de investimentos. Né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, né? Sobre as opções e tal. Mas a ideia toda, acho que pra uma pessoa que não sabe nada, principalmente procurar conhecimento, né? Igual o Wellington, consultor financeiro, que ele dá umas dicas muito boas, inclusive no Instagram dele, que eu vou colocar aqui no post, que ele tá postando muita coisa bacana aí pra quem não conhece nada de investimentos, inclusive pra ajudar você a juntar dinheiro, pra você pegar uma parte desse dinheiro e investir. Vou deixar o Instagram dele aqui, que é bem legal. Ler livro, sei lá, ouvir podcast, ver YouTube e tentar entender mesmo esse mundo. Tô falando merda, Wellington? É mais ou menos isso mesmo. Peraí. Deixa eu falar cagada. Por aí. Falar parte séria, viado. Fica à vontade. Então, ajudando a cagar, na real, eu ainda acho que é uma aposta. Só que é uma aposta embasada, né? Não é um jogo de azar. Enfim, se você aposta no sucesso de alguém que não é seu, ou seja, não tem como você ter uma garantia que a pessoa vai fazer tudo certo. Porém, tem vários índices aí pra te indicar pra fazer uma aposta de direito, né? Tipo assim, um cara que já tá acertando o mercado. Tá? Quando a gente fala aposta, é 100% fora da sua mão. Por exemplo, você tá na Blackjack, sei lá, sabe? Tipo, você não sabe qual carta que tá vindo. É porque é meio foda, velho. Por exemplo, Eike Batista, há um tempo atrás na bolsa, o que ele fez? É justamente essa treta. O cara tava maquiando o número, jogando, você ia todo embasado jogar dinheiro nele. Aí ele era só um filho da puta que tava fazendo merda, tá ligado? Exatamente. Mas aí cai no ponto que eu falei de diversificar, né? Você não pode confiar 100% em tudo. Você sempre tem que tentar diversificar o máximo possível, porque se você tiver um problema igual teve nas empresas do Eike Batista, você não vai perder seu dinheiro todo. Você vai perder uma parte do seu dinheiro. Perder sim, tá, gente? Entre aspas, né? Que as ações vão perder valor, né? Tem alguns conceitos que a gente tem, eu não tô aqui na pauta, mas se cair naquele ponto, na verdade, você vende. Que é o stop loss, né? Que é você tentar perder o mínimo possível ou você sair ganhando. E aconteceu muito isso no início da pandemia, né? Teve circuit breaker e tal, porque as ações, as bolsas estavam caindo muito por causa da pandemia. Então, a galera tava vendendo, né? Fazendo liquidez das ações dele pra não ter tanta perda. E a ação vai cair, cara. Vai chegar no ponto que aí se você botar, igual que a gente colocou aqui, depois a gente vai entrar mais em detalhe nessa questão de stop loss, é você pegar e vender antes de você ter muito prejuízo. Aí cai no que o Bruno falou, né? Que o problema do Eike Batista e tal. Mas a ideia toda é tentar explicar pra vocês aqui qual até é o benefício, né? Da diversificação da sua carteira, né? Mas é isso aí. Então, Wellington, vamos ver as correções que vai falar das nossas falas aqui. Deixa alguém que entende falar agora. Cara, eu acho que o assunto é por aí mesmo e a compreensão é nesse caminho. Pegando um pouquinho do princípio da sua fala, Diego, o que acontece? O que eu observo muito, o que está muito nítido, né, nas famílias, na sociedade de forma geral, é que a gente está imerso numa cultura do consumo há décadas, né? A cultura do consumo, a cultura de parcelar compras, a cultura de ter o que você quer rápido. Eu quero, eu vou ter rápido, porque eu tenho a opção de parcelar. E isso aponta para uma cultura do imediatismo, que leva para uma cultura dentro da Bolsa de Valores, por exemplo, que é a cultura da pressa em obter um ganho rápido. E já aconteceu fatos assim tristes na Bolsa, por exemplo, agora as ações do Eike Batista, né, que tiveram uma supervalorização alguns meses atrás por uma especulação, boatos de notícia, e há um mês e pouco atrás a empresa foi decretada a falência dela. Então não se pode mais nem comprar nem vender ações, e quem tinha um patrimônio alto saiu prejudicado. Isso aconteceu também no passado com uma ação famosa, que era a ação da Parmalat, né, uma empresa que vinha com um caixa muito bom, com uma projeção muito boa para o futuro, mas começou a desandar, ficou ruim das pernas e muita gente perdeu dinheiro. E a Bolsa de Valores, há sim essa interpretação de que é uma aposta, inclusive tem os operadores diários, que são os traders, que são inclusive importantes como um termômetro da Bolsa, mas a Bolsa de Valores em si, na sua essência, ela não é um território ali, um terreno
para você comprar e vender todos os dias. O terreno da Bolsa de Valores é para se associar a empresas, se tornar sócio e dali para frente você assumir ônus e bônus. Se a empresa vai mal, você é sócio, você vai ter algum tipo de consequência. Se a empresa vai bem, a sua ação vai valorizar, você vai receber dividendos, você vai ter juros sobre o capital próprio da empresa. A interpretação correta da Bolsa e a recomendada e a prudente é que você se associe a boas empresas. Agora, se tornar sócio é o mesmo caminho de se tornar um empresário. Ninguém abre uma empresa hoje para lucrar mês que vem. É um processo de longo prazo, é um processo que, inclusive, você vai colhendo frutos ao longo da jornada, que são os dividendos, por exemplo, que é o oposto da pressa, da cultura do imediatismo. E essa pressa na Bolsa é o que empobrece muita gente, por exemplo. É um perigo, é um perigo. O que vocês acham disso? É a propaganda que a galera faz, né? Geralmente, quando você vai ver coisas de Bolsa, assim, tá mudando um pouquinho essa cultura, né? Pelo menos as pessoas que eu sigo ou que eu vejo vídeo assim, estão mudando um pouquinho essa cultura. As redes sociais trouxe visibilidade, né? Isso, mas antigamente o pessoal via, era só day trader. Você via só day trader, o cara indo, ganhando, principalmente filmes, tinha muito filme sobre isso, né? Ainda tem, né? A visão que o público geral tinha era dos day traders. É o cara que ou ganha muito ou perde tudo. Por isso que vem essa ideia do investimento em bolsa ser aposta. Vinha desse conceito, né? Só um parênteses, é que tem um ditado popular que ele é muito real na Bolsa de Valores, que a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é traiçoeira demais. Eu já vi alguns casos tristes na Bolsa de pessoas que, sem nenhum conhecimento técnico, porque para você se associar a uma empresa, você tem que ter um mínimo de tato ali para você entender dos números, de como está a saúde da empresa. Então, pessoas que não usam isso para investir, colocam dinheiro em empresas ruins e perdem. Inclusive, recentemente, eu vi uma história de uma moça seguindo dica de um youtuber, ele tem uma página no Instagram, uma ação que estava subindo, e esse cara tocou pilha nas postagens dele. O que a moça fez? Sem nenhum conhecimento, vendeu o apartamento que ela tinha, isso em São Paulo. Comprou ações, o preço do ativo continuou subindo, mas chegou um certo patamar que teve correção e caiu. Então ela vendeu o apartamento e perdeu uma grana feia, que é o que entrar sem saber o que está fazendo, é muito perigoso. Um exemplo disso, como que chama a ação lá, D2, que você... Calma aí, cara, calma aí. Pois bem, cara, explodiu minha cabeça essa fala que o Hector falou sobre a questão de que o investimento na bolsa, ele não é necessariamente um investimento para você ter um retorno rápido. Você não está investindo para obter necessariamente um lucro, você está investindo na empresa para se tornar sócio dela. E isso é um conceito que realmente muita gente não tem, eu até realmente certo tempo não tinha. O Elvis falou corretamente, eu fui uma das vítimas desse capital especulativo. Você já deve ter ouvido, Hector, falar da IRB, né? IRB Seguros, uma empresa sim. Que, pois é, ela é uma empresa, né, estatal que abriu seu capital, muito lucrativa, e cara, o investimento nessa empresa era praticamente igual poupança, tá ligado? Era a pessoa tinha os rendimentos dela, variação praticamente nenhuma de bolsa mesmo, por assim dizer, o cara conseguia um lucro a longo prazo. Muita gente colocou a aposentadoria dele inteira nessa empresa. Aconteceu o efeito, né, que o pessoal descobriu, um monte de falhas mesmo, começou com umas corretoras, né, ficou anunciando essas falhas, a IRB negando todas elas inicialmente, óbvio. Depois o negócio veio à tona mesmo, um escândalo de corrupção entre a diretoria da IRB. Essas ações despencaram, mas despencaram de verdade mesmo, assim, era coisa de R$30, foi para valer 10, hoje está valendo R$5. E o que acontece, Wellington? Esse é um ponto, cara, que pareceu para muitas pessoas igual a mim, pareceu muito uma aposta. E eu tinha entrado, era uma empresa que o histórico dela, é a primeira vez na história dela que ela tá tendo esse negócio. Mas, cara, o que você fala para essas pessoas iguais a mim? Por exemplo, eu entrei muito assim, eu sempre tive muito cuidado com o investimento, procurei investir numa empresa mais sólida e tomei para dentro nesse momento. D2, cara, vou te tranquilizar, tá, cara? Eu também tenho ações da IRB, Tamo junto. Seguradoras. Eu tenho pouco, e ações que eu comprei há muito tempo atrás. Eu acho que eu comprei há uns R$12, que quando eu comprei, eu achava a empresa boa. Eu ainda acho a empresa boa, só que ela passou por problemas de corrupção, de números não reais. E aí o que acontece? Ela está passando agora por todo um processo de mudança, tanto de gestão, tanto de equipe, quanto de visão de negócio. Então, como eu acho que é uma empresa boa, eu não vendi, tá? Por quê? Eu não tenho muito, tá? Mas eu não vendi justamente porque eu ainda acredito que ela vai dar a volta por cima. Tamo
Mas aí, cara, aí entra uma questão, o D2, que eu até falei no episódio 48, que a população, de forma geral, ela não teve acesso à educação financeira. Do básico. Pensa só, básico, poupança, consórcio, juntar um pouquinho de grana por mês, evitar a dívida. Se não teve o básico, como que vai ter, cara, uma compreensão analítica que é necessário para você investir em bolsa de valores? Olhar os dados da empresa, né? Olhar os dados. Então, a maioria não tem isso e vai pelo gráfico do Google, ou vai pela dica do YouTuber, ou vai pela dica do cara do Instagram. Agora, se uma empresa é boa e ela teve um problema, mas no futuro a expectativa é de que ela continue boa, não convém vender as ações. Não convém. É entender que ela está passando por uma fase difícil, mas que ela vai se reerguer. Agora, se a empresa entrou num cenário ruim, sem previsão, e um futuro sem competitividade, um futuro muito incerto, aí sim, vende, assume prejuízo e parte para outra. Pra mim é isso mesmo. Isso aconteceu com a Petrobras, né? Petrobras, sim. A Petrobras, eu acho que chegou num patamar que ela tava valendo, acho que quase R$50 a ação, ou mais, sei lá. E por causa do petrolão, né, desses escândalos aí que teve de corrupção interna lá, né, a ação caiu para menos de 20. Menos de 15, eu acho. Eu comprei a ação da Petrobras por R$12, por exemplo. Eu tenho a ação da Petrobras e ela tá se recuperando agora, né? Tá se recuperando, crescendo aí aos poucos, mas tá se recuperando. Então, isso é até complicado, porque isso não estende-se apenas, né, em empresas com parte pública, né? Entende? Qualquer tipo de empresa, né? Essa possível queda, esse problema de corrupção, problema de qualquer coisa, igual o exemplo que eu dei aqui do Carrefour, por exemplo. Com certeza, o Carrefour, acho que ele tá, né? Tá na bolsa, não tá? Carrefour tá, mas não com esse nome Carrefour. Vou tentar lembrar aqui o nome e te falo aí. Mas de qualquer forma, por exemplo, os escândalos que teve do Carrefour, com certeza fizeram as ações deles caírem. Ah, sim, com certeza. A Vale, por exemplo, quando teve os incidentes da Vale, principalmente aqui em Brumadinho, as ações, apesar que teve uma exceção ali, né, que ela começou a cair e depois subiu muito. Tipo assim, praticamente no mesmo dia ou na mesma semana, alguma coisa assim. Como o mercado é especulativo, todo mundo especulou que por causa da tragédia as ações iam cair. E realmente começaram a cair. Só que, tipo assim, por causa da especulação disso, o povo começou a comprar muita ação da Vale. Então as ações voltaram a subir. Ela fez um movimento bem atípico, né, para essa situação de mercado, né? Eu lembro da época quando isso aconteceu. Peraí, velho, mas eu vou te interromper que a Vale é um caso que, tipo assim, é mais fenomenal do que isso ainda. A galera apostou, é aí que eu falo que tem aposta, a galera apostou que o governo não ia fazer nada tão prejudicial pra Vale, e a Vale, ela tem números ridículos, né? Ela fechou com 30 bi de lucro. Mas isso é a longo prazo, eu tô falando na época mesmo do acidente, da tragédia, na semana mesmo, entendeu? Tipo... No trimestre do acidente, ela fechou com bilhões de lucro, tá ligado? É isso, velho. Tipo assim, a galera apostou que o governo não ia poder levar. Mas a gente fez um resumo rápido aí de várias coisas que a gente falou, mas vamos tentar entrar um pouquinho mais em detalhes aqui agora sobre essas questões de investimentos, né? Muita gente acha que a melhor forma de seu dinheiro render, entre aspas, é você colocando a poupança, ou você comprando bens, né? Tipo imóveis e etc. Mas nem sempre é a melhor forma, né, de você ter o seu dinheiro investido. Igual eu falei, talvez a melhor forma é você diversificar, se possível. Mas, por exemplo, a poupança. A poupança, ela tem seus prós e seus contras, né? Tem os seus prós, porque é um dinheiro que está guardado, que está blindado para certos imprevistos, né, de mercado em si, né, que eu tô falando. Tem seu rendimento ali, mas acaba que ela bate muito em questão, por exemplo, inflação, desvalorização da moeda e N outros fatores ali que às vezes, se você deixar seu dinheiro na poupança, eu não sei se chega a perder, mas não chega a lucrar tanto quanto esperado, né, Wellington? Exatamente, cara. O lance da poupança, a poupança é um assunto assim, eu até costumo pensar que a poupança não é, talvez, o principal problema no mundo dos investimentos, porque a poupança, ela tem um papel social muito importante. A poupança, ela é utilizada para financiar a casa própria, né? Quantos milhões de trabalhadores não têm condição de pagar um aluguel numa casa confortável que eu gostaria e recorre ao financiamento, né? Embora o financiamento também é uma coisa bem polêmica, né? Porque sai muito caro, mas a gente está falando de um país
repleto de desigualdade social e que para muitos a opção que dá é essa. Mas voltando aqui ao assunto da poupança, a poupança nos últimos tempos aí, sobretudo nos últimos 2 anos de juro baixo da taxa Selic, a poupança rendeu muito pouco e ela acabou perdendo para a inflação. A inflação, para os ouvintes aí que às vezes não tem muito contato com o mercado, com a vida financeira, a inflação é o aumento geral dos preços, que se corrige ano a ano. Ano passado o botijão de gás custava, aqui em Mariana, onde eu estou, em torno de R$70, esse ano já está em torno de 95. A inflação é isso, é esse aumento geral, e a poupança, né, o rendimento da poupança não acompanha. Então, se o custo de vida aumentou 10%, o rendimento atual da poupança é 2,97%. Não é nem um terço desses 10 que subiu. É por isso que se fala tanto que a poupança perde para a inflação. É porque o que ela rende não cobre o aumento do custo de vida. E você falou uma coisa importante, ela tem um papel ali, inclusive, de você deixar um pouquinho de dinheiro para uma eventualidade, para uma emergência. Embora, quem tem um pouco mais de contato com o mercado, inclusive é um convite que eu faço para estudar mais e buscar avançar, é investir no mínimo, né, no Tesouro Selic. Esse ponto que eu ia chegar. Por exemplo, a poupança, ela deixou de ser bastante atrativa por esses pontos que você falou. Além disso, ela tem a questão também que hoje o governo limita a não tributação de impostos sobre ela, né? Correto. Porque antigamente você poderia colocar milhões de reais na poupança e tá limpo que trem, não ia ter imposto. Hoje, se eu não me engano, valores acima de 50 mil reais tem tributação, né? Muito rico chorando, inclusive, só pra comentar. Aí o povo não vai ter mais 50 mil reais para investir. Mas é uma característica da poupança que eu tô falando, tá? Tô falando que é justo ou deixou de ser justo. Mas você falou desse ponto, Elton. Acho que hoje a gente tem várias opções interessantes que rivaliza com a poupança e tem dado um retorno muito melhor que a poupança, que são essas fintechs, né? Que tem esses... que você deixa o dinheiro lá, ele rende uns valores estipulados pela CDI, esses índices, né? E geralmente rendem mais que a poupança. E alguns dessas fintechs, o seu dinheiro que está lá rendendo, ele está dentro daquele fundo... Você falou FGC, Fundo Garantidor de Crédito? Isso, exatamente. Então, acaba que você deixando o dinheiro dentro de uma fintech, por exemplo, ou dentro de uma poupança, termos de segurança é quase a mesma coisa. Pare ali, né? Só que dentro dessas fintechs, o lucro, né? O rendimento do seu dinheiro é maior do que da poupança. Se eu não me engano, é isso mesmo, né, Wellington? Correto. Sim, com certeza. E tem uma questão também que, há uma semana atrás, mais ou menos, o Banco Central lançou lá um post, vocês podem até ver no Instagram, que hoje, né, julho de 2021, a poupança no Brasil, juntando aí todos os bancos, passa de 1 trilhão de dinheiro na poupança. Agora, se esse dinheiro estivesse no Tesouro, por exemplo, cara, olha quanta grana a mais seria injetada no mercado, né? Hoje a poupança rende 70% do que rende o Tesouro Selic, que é atrelado à taxa Selic, né, o indexador. Então, dinheiro na poupança é uma questão que a gente precisa repensar muito ainda. Embora tenha suas funções, tanto social quanto de proteção, é um dinheiro que deixa de existir no mercado, né? Tanto que eu parei de guardar o dinheiro na poupança do meu banco e comecei a colocar que eu sou cliente de uma fintech aí que o Bruno quer trabalhar nela. Não pode falar isso não, velho. Mas eu não falei qual que era. Tá bom. Tá? Mas e o rendimento lá rende bem mais que a poupança. Tem essa questão do fundo garantidor, né? Que se eu não me engano, é 250 mil reais por CPF, né? Você pode distribuir em várias instituições aí. Até 1 milhão. Até 4 de 250 mil, né? Isso, é 250 mil por instituição, limitada a 1 milhão. Parabéns, Elvis. Você acabou de mostrar que você sabe fazer conta. Estou orgulhoso. A gente está passando pelas opções aqui de investimentos. Eu acho, na minha visão, na minha opinião e na minha experiência, deixar esse dinheiro rendendo nessas fintechs, né, nesses bancos aí que tem o valor corrigido a partir de CDI, se eu não me engano, né, Ué? Exatamente. Que também, né, é um índice que é atrelado a Selic, a juros, etc. Tanto que agora que teve um aumento, né, da taxa de juros,
o valor de rendimento aumentou também. Então, ele trabalha de uma forma bem interessante essa questão de aumento de juros, que eu acho que ela bate o oposto da poupança nesse caso, né? O aumento de juros para poupança é bom ou ruim? Eu não sei. O aumento de juros para poupança? Cara, a poupança está dentro da renda fixa, né? Então, quando a taxa Selic sobe, a poupança é beneficiada. E quem tem dinheiro na renda fixa, independentemente de onde esteja, né? Seja ela tesouro, CDB, o que tiver dentro da renda fixa é beneficiado. O impacto é na renda variável, porque quando o juro sobe, o custo do dinheiro também sobe e isso desestimula investidores de abrir negócios, de fazer empréstimos para injetar em indústrias. Isso gera uma certa desconfiança de investidores internacionais que, porventura, quisessem abrir uma empresa aqui, porque o custo fica mais caro. Agora, para a renda fixa, passa a render mais, sim. Então, assim, agora na minha visão, eu acho, se você quer guardar seu dinheiro, tem uma questão da diversificação que eu comentei aqui, que é o quê? Você diversificar os seus investimentos, mas também deixar um pouquinho ali do seu dinheiro guardado para uma emergência, né? Não adianta também você investir tudo, ter seu dinheiro todo investido e se aparecer alguma emergência, você vai ter que vender suas posições nas empresas, etc. E às vezes, como você tiver com a corda no pescoço, você não vai ter o lucro correspondente para aquele momento. Às vezes você está comprando uma empresa que você está pensando, a maioria da gente que faz isso é pensando no futuro, né? Então, às vezes, naquele momento a empresa está tendo uma pequena queda, por exemplo. Então, se você vender sua posição das ações dessa empresa, você não vai ter o lucro, provavelmente vai ter uma perda. Tipo, tudo que você caminhou até aquele momento para você ter investido naquela empresa, lá vai sumir, desaparecer na sua frente, vai por água abaixo. Vender na baixa é um dos piores erros, né, que a gente pode cometer na vida de investidor, né? Sim. Então, a ideia é o quê? É você investir diversificando, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que seria essa diversificação de investimento e deixar um dinheiro guardado, que é, por exemplo, o que eu faço, eu sei que o D2 faz também e tal. O Bruno, sei que a gente troca muita ideia, mas eu e o D2 a gente conversa bastante sobre isso. Então, a gente sempre tem aquele pezinho de meio que a gente deixa guardado para alguma emergência, mas a gente sempre faz nossos aportes lá constantes para tentar deixar sempre a carteira um pouco mais robusta do que antes, do que ontem. Com certeza, né? Exatamente. Essa questão da poupança, ela tem se tornado, e aí eu vou pegar um pouco do que o Elvis falou mesmo, né, que eu ia falar justamente desse negócio. Ela se tornou um pouco bem menos atrativa, mas ela só tem essa questão assim, ó. Poupança é investimento? Não. Poupança é dinheiro de emergência. Esse dinheiro que você precisar tirar ali, acabou. Se quer questão de investimento e tudo mais, primeiro, tem que ter a cultura, e aí o Elvis falou um ponto muito legal, a cultura de aporte mensal. Cultura de aporte mensal é uma dívida que você paga para você mesmo, e nesse aporte mensal é importantíssimo validar a segurança do que você está fazendo. Então, por exemplo, você vai ter que diversificar suas ações. Em ações que você quer ter ganho a curto prazo, então beleza, então, mas você saiba do risco. Então, coloca parte lá, então, se você quiser. Eu particularmente não sou nesse sentido, não. O Elvis também não é muito desse rolê, não. Quer investimento, né, a mais longo prazo, então aí tem as questões do tesouro direto, ações na bolsa. O importante, só corroborando com o que o Elvis falou, com o que o Hélito falou, é manter a diversificação. Então vem tesouro direto, título do governo, esse tipo de coisa, sempre buscando, né, o que transpassa aí pelo menos um pouquinho a inflação. O D2, e também, cara, eu sempre penso o seguinte, eu até gosto de seguir um camarada muito fera nas finanças, que é o Eduardo Amuri, depois vocês podem seguir ele no Instagram. Eduardo Amuri tem uma visão muito interessante sobre o dinheiro e ele defende a seguinte tese, de que a poupança, deixar dinheiro parado na poupança, talvez seja o menor dos problemas, né? Pensando em uma sociedade com tanta dívida, com tantas pessoas com dificuldade de colocar arroz e feijão em casa, poupança se torna o quê? Cara, o menor das preocupações. Porém, quando a gente pensa em longo prazo, quando a gente pensa em estruturar melhor a nossa vida financeira, conhecer melhor o mercado ajuda muito. Porque deixar dinheiro na poupança, embora seja importante para algumas ocasiões, tem muita coisa boa que a gente pode explorar. Eu costumo dizer que o mercado financeiro é um oceano azul, cara. O que tem de boas oportunidades, e o meu desejo e a minha defesa diária é que isso chegue nas escolas. Eu dou aula em 2 instituições e eu faço questão de promover oficinas, rodas de conversa. Inclusive agora, eu vou entrar de férias amanhã, segunda, mas no segundo semestre vai rolar algumas oficinas, alguns bate-papos. Por quê? Porque as pessoas não sabem, não conhecem as oportunidades do mercado e passam a vida inteira ou no 0 a 0, ou com dívida, ou perdendo dinheiro. Sendo que poderia, né, estar vivendo um cenário bem melhor.
Fala um tiquinho, Ed, sobre essa questão de títulos do governo, que eu sempre tive um pouco de dúvida como que funciona. Massa. Olha só, o título do governo, cara, foi uma invenção, né? Uma invenção do Banco Central para poder dar a oportunidade de pessoas comuns terem um investimento que tem uma rentabilidade um pouco melhor que a poupança. E por que é uma oportunidade? Vamos pensar o seguinte, hoje a poupança está rendendo 2,97 hoje, porque ela rende 70% da taxa Selic. Já o Tesouro Selic está rendendo 4,25. E você tem outros títulos que está rendendo ali 6, 7, 8, 9%. Só que o mercado, de uma forma geral, e a gente fala de bancos privados, por exemplo, e corretoras, para você pegar uma rentabilidade boa de 6, 7, 8, 9% ao ano, você tem que ter muita grana. No mínimo R$1.000, né? Alguns vão pedir 10 mil, outros 15, outros 20, outros 50, outros 100 mil, para você ter uma rentabilidade. Já o Tesouro Direto, ele te dá a opção de investir com uma rentabilidade igual ao cara que investe 100 mil, investindo R$33 por mês, R$35. Então foi uma forma que o Estado criou, que o governo criou através do Banco Central, do Ministério da Economia, para poder dar oportunidade para o cidadão comum, o assalariado, por exemplo, de fazer um pé de meia com uma rentabilidade boa. E o Estado usa disso para poder captar dinheiro, porque na verdade Tesouro Direto nada mais é do que uma forma que o Estado criou de captar dinheiro de pessoas físicas para poder bancar os seus projetos, seja de infraestrutura, aeroporto, portos, rodovias, ferrovias. Só que como o Estado não tem dinheiro para fazer tudo isso, ele pega emprestado da população e o Tesouro Direto é uma forma, né, de emprestar grana para o Estado e o Estado te devolver corrigido ali com um juro um pouco melhor e dando a opção de investir com pouco dinheiro. Então, na minha visão, é mais do que um investimento, cara, é quase um programa social de poder falar com o cara assim, ó, se você ganha R$1.000 por mês, cara, faz um esforço para guardar R$35 e aqui você vai ter a oportunidade de investir e ganhar um pouco mais que a poupança. Então, o Tesouro Direto é isso. É um programa que vai dar oportunidade para a maioria das pessoas que têm renda investir um pouquinho por mês ali, com pouco. Deu para entender ou ficou confuso? Sim, não, ficou claro, é isso mesmo. Diego, e uma coisa importante aí para o ouvinte, se ele nunca ouviu falar de Tesouro Direto, o Tesouro Direto, para você investir, era complicado no passado. Hoje é extremamente fácil. Você só precisa abrir uma conta numa corretora, e tem várias aí no mercado. Corretora é o intermediário, né, entre a pessoa e a instituição que está emitindo o título, no caso o governo. Baixou o aplicativo, abriu a conta, você já pode investir no Tesouro. Só lembrando que alguns títulos, no caso o Selic, você pode sacar quando quiser, agora outros são de longo prazo, visando, por exemplo, a aposentadoria, que é o IPCA, o pré-fixado. Ali você tem que pôr uma grana e esquecer. É investimento no futuro, que é um incentivo, inclusive, que o Estado dá para as pessoas começarem a montar uma aposentadoria privada, né? Vamos dizer assim. Então, esse cuidado aí nos prazos, para não colocar em título de longo prazo uma grana que você pode precisar dela mês que vem, porque senão você corre o risco de perder com a chamada marcação a mercado, que é a variação do preço do título ali. O ponto que o Wellington falou aí muito importante é que, principalmente na questão do Tesouro Direto, é uma forma de educar as pessoas, é uma forma de inseri-las no mundo do investimento, só que sem os riscos terríveis que existem nesse mundo, muito pelo capital especulativo e pela falta de conhecimento também. Verdade. Então, assim, o Tesouro Direto, ele tem muito essa característica. D2, você já investe no Tesouro, D2? Fala pra gente aí sua experiência. Já invisto, cara. Tem sido bem positivo, na verdade. Eu sempre tive ele como um mediador mesmo, um ponto base, né? Eu sempre peguei meus investimentos da seguinte maneira. Eu tenho aqueles investimentos que são base mesmo, tipo construir uma casa. Eu construo a minha fundação ali, que é esses investimentos mais... que eu sei que é mais a longo prazo, que vai ter um retorno, né? Que eu não preciso pegar eles ali agora. Faço a minha base. Logo depois, acima dessa base, eu tento a fazer um investimento que vai ser mais, como é que eu posso dizer? Tipo a estrutura da casa, estrutural, tá ligado? Construir minhas pilastras, tô fazendo amarração, agora eu vou subir minha parede, que é a parte de investimento, que aí o Elvis citou um maravilhoso, eu invisto em alguns também fintechs, fundos imobiliários, né, que tem ali os seus dividendos, cada um com as suas características, enfim, e algumas, né, dependendo ali um rendimento ou outro ali em cima deles também, né, porque eles têm essa variação de mercado também. E depois eu
construo, tipo, o que eu falo de que é acabamento. Eu não coloco a maioria do meu dinheiro nessa parte, tá? E até o tempo que a gente vai entrar. É ações na bolsa. Não coloco muito do meu dinheiro ali, eu sou muito conservador nessa parte, mas eu coloco sempre visando, aí o Elton colocou um termo muito legal, que é visando você se associar à empresa, não necessariamente você ter o lucro ali naquele momento. Mas como eu compreendo que nesse momento as ações tendem a variar muito, eu coloco ali mais a parte de finalização dessa estrutura da minha casa. Mas respondendo, a experiência que eu tenho com o Tesouro Direto, cara, é excelente. Ela é excelente e assim, eu vou te falar a verdade, viu, cara? Acho que, eu não sei se existe em outros países, eu não cheguei a pesquisar muito, mas eu sempre tive a impressão que isso é uma coisa muito exclusiva aqui do governo brasileiro. Eu sei que títulos do governo tem em vários países. Mas Tesouro Direto eu não sei. Títulos tem. Não, assim, Tesouro Direto que eu falo. Tesouro Direto é o nome do programa de título de papel brasileiro, né? Tipo assim, Tesouro Direto é o nome no Brasil, mas pelo que eu entendo é a mesma coisa. Sim, Quem dá certeza pra gente... então beleza. Então tem. Tem. Estados Unidos é forte em renda fixa. Sim. Nesse segmento de título público. Vários países europeus têm, mas o nome Tesouro Direto eu acho também que é coisa nossa aqui, viu? Então é isso. E assim, foi a primeira experiência que eu tive com o investimento, de fato, foi do Tesouro Direto. Não, minto. Foi primeiro o banco tentando me vender aqueles planos CDB, CDI, que no final das contas aquilo ali é uma safadeza sem fim desses caras, velho. Uma coisa importante é o seguinte, cara, muita gente pensa a renda variável rende mais que renda fixa. Cara, o Tesouro Direto tá tendo um desempenho melhor do que muitas ações por aí. Acho que desmistificar essa ideia de que só se ganha dinheiro na renda variável, eu acho que isso é muito saudável. O que tem de empresa que rendeu menos aí, do ponto de vista de ação e dividendo, do que o Tesouro Direto, é uma coisa gigantesca, viu? Tem muita empresa aí que tá ficando para trás se comparar com títulos públicos, tá? Título público tem um desempenho bom para diversificação da carteira. Cara, certamente. Título público em épocas do nosso antigo governo do PT era maravilhoso. De verdade, era maravilhoso, assim. Minha opinião é que não compensava se entrar na bolsa pra arriscar, tá ligado? Porque se você comprasse um título público, era certeza de rendimento e o rendimento tava muito bom, velho. Eu lembro de vezes que essa parada aí já deu 16% ao ano, tá ligado? Exatamente. Mais de 1% ao mês, cara. Isso é top demais. Agora, se rende muito é porque a taxa Selic tá alta, né? Então ela é boa para título público, mas ela é péssima para economia, porque desestimula muita coisa. Então, privados. Ajuda na renda fixa, mas não é saudável para economia. Mas sim, teve um tempo aí que o Tesouro Direto enriqueceu muita gente. Eu comecei a comprar papéis de tesouro nessa época, tava muito bom. Depois de um tempo foi caindo, né? Aí entrou o governo com essa nova vibe de tentar baixar o máximo possível da taxa de juros para justamente influenciar que as pessoas vão para a bolsa. Aí eu comecei a achar que não estava mais interessante, até porque nessa época eu já tive experiência ali com o mercado de ações e eu realmente estava conseguindo uma rentabilidade melhor do que os títulos públicos. Hoje em dia já não é mais uma opção que eu nem, tipo assim, eu nem olho mais, cara, para falar a verdade. Minhas reservas, etc., eles ficam em fintechs, porque é um rendimento aceitável para mim. Eu prefiro gastar o tempo analisando onde eu vou colocar o dinheiro e depois colocar esses meus dinheiros que teriam de investimentos em empresas X, Y, ou mesmo em fundos, saca? Mas é uma decisão muito pessoal isso, saca? Não quer dizer que o tesouro seja ruim ou não. Só é bom a gente sempre estar lembrando que é uma coisa que o Edson refrisou muito nesse podcast e é bom a gente refrisar em cada tempo que a gente for falar aqui, tá? Questão de dívidas. Cara, liquida as dívidas, evita o cartão de crédito, evita ficar assim comprometendo muito a longo prazo na hora que compra alguma coisa, porque tem um monte de armadilha, cara, que foi falado aqui. Poxa, você deixar seu dinheiro na poupança significa que a vida sua ainda tá boa. Você tem o dinheiro, né? Exatamente. O problema mesmo é quando você não tem. E aí entra o tal do cheque especial e entra no cartão e aí é um inferno. Cara, se a gente for comparar a nível Brasil, quem tem dinheiro na poupança tá à frente da maioria. Até porque quem investe, quem entende um pouco de investimentos e quem investe, seja em ações, fundos imobiliários ou fundos multimercado, é a minoria da minoria da minoria. Então quem tá na poupança hoje tá bem, né? Precisa melhorar? Sim, mas tá muito bem. Falando em um país que a maioria tá endividado, poupança é o céu. Sim, com certeza.
coisa. O importante é igual o D2 falou mesmo. Não adianta nada você querer investir cheio de dívida. Exatamente, cara. Até porque você não, tem dívida de cartão aí que é 300% ao mês. Você não vai tirar 300% em um lugar que você colocar dinheiro. Mas dívidas, entendam que eu tô falando aqui, dívidas não é, por exemplo, você precisou de comprar uma geladeira e você teve que dividir no cartão. É uma dívida que você tá ali, você, sei lá, dividiu em 10 vezes e você tá pagando. Mas não é esse tipo de dívida que a gente tá falando. É a dívida real que, por exemplo, igual o Bruno falou, você tá devendo cartão de crédito que você não consegue pagar a fatura total, por exemplo, e fica só pagando o mínimo, sei lá, sabe? Parcelando a fatura, esse tipo de coisa. Isso é dívida mesmo. É aquele momento que você não consegue pagar todos os seus débitos com seus créditos, né, seus salários. É nesse nível de dívida que eu tô falando. Não é que, por exemplo, os caras estão falando que eu não posso investir porque eu tenho dívida, porque eu dividi, sei lá, uma geladeira 10 vezes no cartão e... Entendeu? É esse tipo de coisa, entendeu? Não é essa dívida que a gente tá comentando, né? É realmente dívida aquela que você não consegue sustentar. Sustentar com o que você ganha no mês, por exemplo. Exatamente. Lembrando que deem preferência aos agiotas, tá? Desculpa, o parei pra falar merda, cara, desculpa. Preferência se o agiota tiver Alzheimer, né? Tem uma diferença aí, Elvis, Diego de Pelvis, que a gente pode até futuramente marcar um outro papo, cara, que é sobre dívidas, sobre planejamento familiar, por exemplo, sobre, né, finanças para a vida normal de um trabalhador. Quem tem dívida é diferente de quem tem compromisso financeiro. Compromisso financeiro todo mundo tem, e muitas vezes a gente fica ali, usa quase 100% do salário para pagar as nossas despesas, sobretudo agora em um cenário que está tudo caro, né? Dívida é aquilo que você falou, já passou do controle, o cara o que ganha não dá para pagar, mas é diferente, né? De dívida para compromisso financeiro. E quem tem compromisso financeiro tem que investir mesmo, tem que investir. Quem tem dívida tem que pagar primeiro, né? Paga primeiro, faz sua reserva de emergência ali, aí entra de cabeça. Mas é por aí mesmo, show de bola. Acho que a principal dica nossa aqui, a primeira, assim, para quem é iniciante mesmo, quita suas dívidas mesmo, aquelas que, por exemplo, você ganha R$1.000 e tá com R$900 de dívida por mês, de cartão, etc. Cara, quita as dívidas, reestrutura o seu orçamento mensal, vê o que você está gastando que não precisa de gastar, né? O que está sobrecarregando, né? O seu salário, ele está pesando no seu salário. Depois disso, alinhou tudo, tá sobrando grana? Guarda, faz um pé de meia, chuta um certo valor que você fala assim, se aparecer qualquer tipo de emergência, esse dinheiro aqui vai atender essa emergência imediata. Não precisa ser dezenas de milhares de reais. Depende muito do seu dia a dia, do seu perfil. Por exemplo, uma pessoa, R$5.000 já é o suficiente. Outra pessoa, R$1.000. Outra pessoa, R$10.000. Depende de cada um. Depende de cada um, verdade. Mas aí você fez esse pezinho de meia, já começa. Divide o que você estava guardando para fazer o pé de meia, divide no meio. Divide. Metade eu vou pegar para investir em alguma coisa e outra metade eu vou continuar guardando. E ao longo do tempo, você automaticamente vai criar essa cultura, vai criar essa educação sua. Cara, você vai ficar ansioso para querer aumentar esse valor. É o que acontece comigo, sabe? Quando a grama começa a crescer, não tem jeito, cara. Se empolga. Por exemplo, você tem um salário de R$1.000. Conseguiu guardar lá, sei lá, R$3.000 na sua poupança, sua fintech, sei lá, porque eu sou pé de meia de emergência. Aí todo mês você estava guardando R$200. A partir disso, você vai pegar R$100 para investir e R$100 para guardar. Porque o seu pé de meia, ainda mais fintechs, né? Ela tem um rendimento bom, então é sempre bacana você continuar guardando uma graninha ali, pra você sempre aumentar esse emergencial seu. É o que eu faço, pelo menos. Essa é a minha opinião, porque eu faço assim. Não nesses valores, mas é mais ou menos nesse formato, né, que eu faço. Então, pega ali R$200, 100 para investimentos, 100 para guardar. Cara, você vai ficar ansioso e fala, puta merda, eu quero aumentar para 300. Para aumentar para 300, porque eu tenho que parar de gastar à toa aqui. Vou parar de comer fora dia de semana, só vou comer fora final de semana. Cara, você já guardou mais R$100 ali. Então, é R$300, então é 150 para investir, 150 para guardar. E assim você vai. E ao longo do tempo, você vai vendo isso, você vai ficar mais ansioso ainda, querendo guardar mais, você vai tentar ser o máximo econômico possível, você vai tentar ser mais eficiente nos seus gastos, você vai ser mais focado, né? Realmente, o que eu preciso? Por exemplo, cara, eu preciso de ter assinatura de Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus? Não preciso. Ter 4 assinaturas? Assina só uma, entendeu? Assina só uma e tá ali, entendeu? Você vai conseguir ter o seu entretenimento ali, o seu descanso mental que você precisa, mas você economizou uma grana. Então, esses pequenos detalhes que faz
que você consiga focar na sua vida de investimentos, entendeu? É isso que eu tô fazendo, sabe? É uma opinião minha muito embasada no que eu realmente tô vivendo, sabe? Eu tô fazendo muito assim. E esse é o caminho, inclusive o mais recomendado mesmo. Liquida as dívidas. Tem uma frase muito interessante que profissionais da área financeira usam, que é o seguinte: você nunca sai das dívidas para os investimentos sem passar pelo zero. Então primeiro é zerar, né? Zera as dívidas e depois começa a montar um pezinho de meia ali, pode ser na poupança ou no tesouro, para te dar uma garantia caso venha um desemprego, um acidente, uma doença, alguma coisa nesse sentido. Fez aquele pé de meia, bacana, continua alimentando ele um pouco por mês e aí vai para os investimentos. Pode começar com tesouro, depois começa a entender um pouco como funciona o mercado de fundos imobiliários, que é mais seguro um pouco que ações, né? A volatilidade é menor, a variação, e depois vai um pouco para ações e aí o céu é o limite, né? Tem muita coisa boa e é hábito, né, cara? Você falou uma coisa interessante. Hábito, depois que virou hábito, acabou. Todo mês você vai querer pôr uma grana ali e alimentar seus investimentos. Você fica ansioso pra você tirar férias, nem é pra você viajar mais. É pra você pegar o dinheiro das férias e guardar e investir. Você para até de comprar cerveja artesanal de R$30. Você passa a comprar Itaipava, que é R$2,20, né? Você não tem visto as histórias do Elvis, não, né? Não, Aí você forçou. foi uma alusão a quase uma cervejaria na casa dele aí, né? Por incrível que pareça, até pra comprar cerveja, eu gosto muito de cerveja artesanal, cerveja importada e tal. Mas eu tenho foco, tipo assim, tem uma loja que eu já comentei, acho que eu já comentei aqui no podcast, chama Mama Bebidas, que fica aqui em BH. É muito boa porque tem uma diversificação bastante de cerveja importadas, nacionais, etc. Eu tenho foco de que eu não pago mais que R$15 numa cerveja, numa garrafa de 600, por exemplo, lá. Eu não pago. Por quê? Em raras exceções, eu vou lá e pego. O meu foco é sempre pegar cervejas que eu nunca bebi. Então eu sempre vou buscar alguma cerveja que tá na promoção que eu nunca bebi. Basicamente é isso, né? Até R$15. Mas eu tenho isso porque, se eu chegar lá, cara, e for com a cabeça de, pô, eu quero comprar uma cerveja que eu não bebi ainda, independente do valor, cara, metade do meu salário fica lá. Porque é tanta opção que você fica maluco. Você não precisa de acabar com seus hobbies, com seus gostos, né? Igual eu gosto de tomar cerveja, diferente. Tem gente que gosta de tomar vinho, tem gente que gosta, sei lá, fazer um churrasco no fim de semana, sabe? Você não precisa de cortar 100%. Você precisa de ter foco e limite, que é o limite que eu faço. Eu nunca gasto, sei lá, mais de R$100 nisso, de cerveja, no mês. Acho que eu nunca passei de R$100. Semana não passou de R$100, né? Por exemplo, eu não vou lá toda semana e compro, por exemplo. Eu não faço isso, entendeu? Eu vou lá, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes no mês, e vou lá e compro algumas. E você tocou num assunto massa, cara, que tem uma outra visão, talvez, equivocada dos investimentos, que é que para você investir, você tem que quase que viver mendigando. Eu tenho que cortar tudo para poder investir. Não, cara, tudo é uma questão de equilíbrio. Por exemplo, eu gosto de tomar vinho. Cara, eu compro meu vinho numa boa, vou num restaurante. Eu não vou toda semana, mas uma vez por mês dá pra ir num restaurante legal. Eu não vou tomar vinho todo dia, mas, poxa, uma garrafa de vinho uma vez por semana, a cada 15 dias, isso inclusive é bom, né, cara? Você ter o seu momento de paz ali, o seu momento de hobby, isso inclusive dá muitas ideias para quem é empreendedor, tá? Tem que ter um momento de descanso, um momento ali para fazer o que você gosta, e gastar o dinheiro com um vinho, com uma cerveja artesanal, eu acho que em alguns casos nem deve ser encarado como um gasto, não. Eu acho que é um excelente investimento até, viu? Para falar a verdade. Então, eu sempre tive muito para mim que a ideia é assim, ó, você precisa trabalhar para fazer manutenção da sua vida, mas você não precisa viver para fazer manutenção do dinheiro e tudo mais. Isso quem quer que você viva desse jeito, normalmente é os caras que estão acima de você, que quer que você, tipo assim, viva só para o básico ali e negócio. É igual dieta, sabe? Você começa essa questão da educação financeira do mesmo jeito que você começa a reeducação alimentar. Como é que funciona a reeducação alimentar? Você vai pegar uma dieta horrível, super restritiva, que vai te deixar infeliz pro resto da sua vida, você não vai durar um mês naquilo? Não, você não vai fazer isso. Do mesmo jeito é o jeito que você tem que pensar do seu dinheiro. Você não vai, tipo, nossa, vou viver igual um franciscano, tá ligado? Vou andar pelas ruas, vou viver do que o pessoal me dá pra poder juntar dinheiro e economizar. Cara, você não vai durar um mês desse jeito. E o pior que na hora que você voltar, é igual dieta mesmo, na hora que você voltar, você vai voltar ainda pior, velho. Você vai volta voltar com tudo, né? Volta com tudo, velho. Você volta que você vai querer comprar o mundo inteiro, coisa desnecessária. Então, é aquela questão de você ter a sua vida e o seu custo muito bem controlado, lembrando, vida e custo que eu tô dizendo
dizendo, e controle. Eu quero dizer igual o que o Elvis faz, por exemplo, que ele deixa de comprar a cerveja dele? Não deixa, ele tem a cerveja dele. Ele deixa de assinar algum serviço de entretenimento e cultura, porque é importante que a pessoa tenha acesso a isso? Não, ele não deixa, ele vai ter esse tipo de coisa também, tá ligado? Ele deixa às vezes de fazer uma manutenção na casa dele? Não deixa. Mas existe custo. Por exemplo, eu tenho meu carro, é um exemplo bem básico. As pessoas que compram carro e às vezes não pensam nesses custos. Eu sei que de ano em ano tem que fazer revisão do carro, e eu sei que, e toda vez que eu fizer a revisão, eu sei que os caras vão meter a mão, infelizmente, porque o carro no Brasil, acho que 70, 80% da população, infelizmente, já não consegue ter mais, de tão ridículo que tá os preços. É tipo item de luxo, né, velho? Infelizmente virou item de luxo, é bizarro. Mas aí, por exemplo, o que eu faço? Eu já sei que eu tenho que juntar um dinheiro para poder garantir aquela manutenção. Então, beleza. A partir do momento que não for mais possível ter carro, infelizmente se perde, tá ligado? Mas a ideia é que enquanto eu tenha, eu vou ter ali, eu vou estar garantindo o que eu preciso para poder continuar tendo aquilo que eu tenho, basicamente. Em hipótese alguma, a gente deve abrir mão de um certo nível de vida em prol de investimento. Entende? Tem que ser uma coisa a mais. Tipo, você começa igual o Eto falou, é do zero. Mas o que é o zero? O zero é o jeito que você vive agora, filho. É dali pra cima. Se você tiver que desfazer da sua vida, você não dura. É verdade, cara. Cortar tudo, acabou a razão de viver, né? É o equilíbrio, né? E você tem que ter o equilíbrio ali. Porque, realmente, você não pode se desfazer de tudo da sua vida pra investir também. Isso não é o ideal. É porque é foda, só tem muita propaganda de trader, tá ligado? Esses caras que colocam essas coisas super... Tipo assim, é muito irreal, cara. Os caras não fazem comparação nenhuma com a realidade das pessoas. Cara, trader nem é gente. Esses galera ganham dinheiro, não é fazendo trade, eles ganham dinheiro vendendo curso, velho. Bom, começando aqui um pouco mais na questão de bolsa de valores mesmo, geralmente tem os passos, né, para você até ter uma confiança maior, né, ter um conhecimento, pra você entender como que funciona o mercado, tem os seus degraus ali que você percorre pra você ter uma vida financeira saudável e de você não ter perda ou ter um entendimento melhor disso. Um dos que a gente sempre coloca no início, assim, você tá tipo intermediário ali, né, do entendimento do mercado financeiro, né, de ações, é os fundos imobiliários. Cara, é uma coisa muito legal, porque tem gente que, por exemplo, ele tem 300 mil reais e compra um apartamento e aluga ele, e vive do aluguel do apartamento, por exemplo, tá? Dando um exemplo aqui, ou tem um terreno que constrói e etc. Fundo imobiliário, cara, ele funciona mais ou menos com isso, né? Com um aluguel, né? É uma mistura de aluguel com ações de empresas, né? Então você compra ali alguns fundos que pode ser lugares físicos, né? Tipo escritórios, shoppings, prédios comerciais e etc. Outros tipos de prédios, vários tipos de prédios. Ou fundos de fundos, que é o quê? É um fundo imobiliário que tem dentro do seu pacote, né, seu portfólio, outros fundos imobiliários, né? Aquele fundo de fundos é diversificado de acordo com a regra e de acordo com aquele fundo de fundo trabalha, né? Então, o interessante do fundo imobiliário, que é um pouquinho diferente de ações de empresa, que é o quê? Ele cai um rendimento todo mês para você. Geralmente, tá? Tem algumas exceções ali que não caem por N motivos, mas geralmente ele vai pingando para você ali todo mês ali uma porcentagem, né, dos recebíveis de aluguel, por exemplo. Eu acho o fundo imobiliário uma forma de você iniciar a sua vida de investimentos bem bacanas. Ele é bem mais simples, igual o Wellington falou, mas tem seus riscos e tem as suas análises, porque tem fundos que são melhores, fundos que são piores, fundos que vão trazer mais rendimentos mensais, mas é de maior risco, né? Por exemplo, tem fundo imobiliário que é de um prédio. Velho, pensando aqui, a gente podia montar o FBC, hein? Que é o fumo da boca de crack. A gente essa grana ali pra galera montar o estoque e a gente paga um aluguel ali referente ao lucro, sacou? Eu acho uma excelente oportunidade, um nicho incrível, inexplorado. Se tem gente que investe na por que não ia investir, né, na boca de crack também? Aqui esse cara... Então ele tem os seus rendimentos ali mensais, mas tem que tomar cuidado igual eu tava falando. Tem fundo imobiliário que é de um prédio, que tem apenas um inquilino, por exemplo. Então, por exemplo, se esse inquilino acontece alguma coisa com ele na pandemia, eu sei que tem um fundo imobiliário que ele tem um prédio que tem um inquilino só que era de telemarketing. Durante a pandemia ele ficou fechado. Tem fundos imobiliários de shopping. Eu tenho um deles.
que é inclusive do mini shop aqui de BH aqui, ele não tá rendendo tanto. Teve mês que ele não pagou os dividendos dele porque ele não tinha arrecadação. Então ele não vai repassar, ele não teve arrecadação, então ele não vai repassar. E tem um detalhe que ele flutua ali também, né, de acordo com as ações, né, igual ações de empresa. Ele flutua menos, a curva dele se você for pegar a longo prazo assim, é bem diferente de ações normalmente. Ela tem uma curva bastante acentuada agora na pandemia, né? Porque vários fundos imobiliários são de prédios, principalmente comerciais, então eles fecharam. Então teve uma queda bem grande, bem brusca, assim, que eu tenho, por exemplo, fundos imobiliários. Não chegou no valor da compra que eu fiz. Isso já tem mais de um ano e meio. Então ele tem esses perigos, mas como a gente falou, é diversificar e sempre pensar a longo prazo, que é o que eu faço, né? Eu compro fundos imobiliários sempre diversificando, né? Sempre eu compro fundos imobiliários de papéis, que o pessoal fala, né? Que é de fundos, prédios comerciais, de shopping, de instituições. E tem fundos imobiliários que ele abrange vários prédios em vários estados diferentes. E é interessante também ter essa diversificação, porque pode acontecer uma coisa de um prédio específico em algum lugar de perder um inquilino, mas esse fundo imobiliário, ele tem outros prédios com outros inquilinos que não vai ter tanta perda, né, no seu valor, né, no seu rendimento mensal. Então, a questão toda, até dos fundos imobiliários, é ter essa diversificação, certo, Hélio? Certíssimo. Olha, sobre fundos imobiliários, cara, eu também vejo. Vocês estão vendo que eu tenho uma linguagem, às vezes, um pouco social da coisa, né? Falei de poupança, o aspecto social dela, o tesouro, né? Os FIIs, né? Os fundos imobiliários, eu também enxergo isso, que é uma coisa muito massa para mim, que é o seguinte: o brasileiro tem uma cultura, uma tradição de ou financiar a casa própria ou investir em imóveis para garantir uma certa tranquilidade. Porque o cara constrói uma casa, ele pode alugar e ter uma renda ali todo mês. Agora, para construir uma casa ou para comprar uma casa, você precisa ter muita grana, né? Eu moro em Mariana, por exemplo, e aqui o setor imobiliário é muito aquecido, né? Comprar casa em Mariana é muito caro. Então, quem é que vai ter hoje condição de pagar 400, 500, 600 mil reais em uma casa? Então, é a minoria da população. Poxa, mas eu queria investir em imóveis. Então, hoje você tem a opção de investir em imóveis através de fundos imobiliários. Então, você passa a ser dono de uma pequena fração de um prédio, de um shopping, de um galpão logístico, com pouco dinheiro. As cotas, você tem cota hoje de fundos imobiliários a R$10, e todo mês você vai receber um aluguel daquele imóvel. Então você se passa a investir em imóveis, que era um desejo, com pouco dinheiro. Que isso eu acho uma coisa maravilhosa dos fundos imobiliários. Investir com pouco e ganhar ali um pouco, e ganhar aluguéis, né? Remuneração todos os meses. E tem alguns pontos muito bons dentro dos fundos, que é o seguinte: hoje, até então, os dividendos, né, os aluguéis, eles são isentos de imposto de renda. Então cai na sua conta o valor líquido, né? Se caiu ali R$1, é R$1. Não vai ter tributação em cima dele. Um outro ponto legal é que os fundos, eles precisam obrigatoriamente distribuir 95% daquilo que arrecadou. Então, se um determinado fundo de shoppings, por exemplo, arrecadou aí, 1 milhão em aluguéis, 95%, que vai dar 950 mil reais, ele tem que ser distribuído para os cotistas, de alguma maneira. Isso de ponto de vista de lucro, tá? E uma coisa que você falou também, que eu acho que a gente tem que ficar antenado, é de tomar o cuidado para não investir em fundos imobiliários que tenha ou poucos ou apenas um ativo, que são os fundos monoativos, né? Porque aconteceu algum problema e aquele inquilino foi embora, aquele fundo vai ficar comprometido e não vai passar, ele não vai ter dinheiro para distribuir como dividendo e o valor da cota tende a cair também. Então essa é uma das formas de perder dinheiro em fundos, é investir em fundos monoativo. É como se tivesse um aluguel de um apartamento e o inquilino lá saísse e você não vai ter mais aquele dinheiro, né, aquele retorno do aluguel. É basicamente a mesma coisa. Exatamente. E assim, lembrando que boa parte desses fundos, né, existe aí os sites e existe uma quantidade de material na internet que é muito vasto para poder te auxiliar na escolha desses fundos. Eles auxiliam demais na parte da diversificação, né? No meu caso eu fiz uma analogia com a construção de uma casa. Esses fundos estariam aí na parte da estrutura
estrutura mesmo da parede e tudo mais. Eles têm essa maleabilidade com relação ao mercado, mas de mês a mês eles te geram um valor relacionado a dividendo. Muito voltado, né, ao tanto com que você investe, mas o ideal é investir, né, seguindo aquelas dicas de pegar apenas o que inicialmente, né, o que não vai prejudicar na sua vida. Para além disso, existem fundos, cara, que são excelentes hoje em dia com relação à resiliência do ativo. Mesmo em situação de pandemia, você sabe que são fundos que têm ali uma procedência bem interessante. Cara, olha o histórico. É importantíssimo olhar o histórico de 1 ano a 2 anos daquele ativo antes de você sair investindo dinheiro e comprando cotas daquele ativo, porque esse histórico que o fundo tem, ao contrário às vezes das ações, que às vezes o histórico pode vir a te enganar um pouquinho, o fundo imobiliário, o histórico, ele indica muito claramente a saúde daquele fundo. Exatamente. Tem vários sites, né, que mostram isso, né? Tem um que eu gosto muito, que é o Funds Explorer. Esse é ótimo. Maravilhoso, esse é ótimo. Eu gosto muito dele. Sempre quando eu vou analisar algum fundo que eu vi alguma indicação de algum lugar e tal, eu vou lá nele, ele mostra em altos gráficos, assim, bem interessantes, bem simples de entender. Então ele é muito bacana. Eu vou deixar até um link aqui, fazer a propaganda pros caras aí, depois eu cobro deles. É muito bom o Funds Explorer, pra você ver esse histórico que o D2 falou. Histórico de rendimento, histórico de inquilino, que ele mostra isso lá. Tipo assim, teve mês que teve menos inquilino ou não. É vacância, né? Eu tenho muitos fundos financeiros investidos aqui. A minha carteira é gigante de fundos, sabe? Tem alguns que eu tenho mais cotas e outros menos, mas eu sempre mantenho ali. Tem a questão de subscrição, né? De cotas de fundos imobiliários, que é interessante também, porque eles abrem novas cotas, né? E antes de jogar para o mercado, ele pergunta internamente se os cotistas querem comprar. Basicamente é isso. O direito de preferência, né? Isso é muito bom mesmo. Isso. E geralmente o valor que eles disponibilizam cada cota desse é menor que o valor negociado na bolsa. Sim, sim. Por exemplo, eu sempre guardo dinheiro de férias, dinheiro de PL, dinheiro de 13º para fazer meus investimentos. Então eu guardo uma parte, igual eu falei, e outra parte eu invisto. E gosto de investir bastante em fundo imobiliário. Nas últimas férias minhas, eu não comprei fundo na bolsa. Teve tanta subscrição de fundos que eu já tinha, fundos bons, que meu dinheiro foi todo de subscrição. Inclusive eu peguei mais que eu tinha guardado lá na minha fintech lá de emergência. Eu tirei um pouquinho ali, que não ia impactar em nada, e botei nessas subscrições que valiam a pena, bastante a pena, eu pegar esse dinheiro e jogar lá dentro para investir, sabe? Isso é muito interessante nos fundos imobiliários, sabe? E é um passo interessante, porque você tem sites, igual a gente falou, Funds Explorer, que te dão vários dados dos fundos imobiliários. Então, se você ouvir um pouquinho de podcast aí dos caras especialistas, ou ver YouTube dos caras, até do próprio Funds Explorer, né? Ele tem podcast, ele tem canal do YouTube que ele te explica bastante sobre todas essas questões de fundo imobiliário. Você consegue ver os números ali e entender como que funciona isso. Então, pois é, e os fundos imobiliários, né, a gente consegue ter essa infinitude de informações, né, muito, muito interessante mesmo. O que não é necessariamente muito realidade quando se entra no tema de ações da bolsa, né, que é um tema muito obscuro, e agora eu só estou fazendo isso como um tom provocativo, tá? Eu sei que tem onde obter informações, mas para muita gente que está começando agora a mexer em investimentos, sim, parece um cassino, o negócio parece demais e se torna muito obscuro a obtenção das boas informações e para você poder fazer um bom investimento nas bolsas de valores. É mais complexo, né, D2? E os números são mais difíceis, igual você falou, de encontrar, são mais complexos de entender e nem sempre as empresas vão liberar todos os números, né? Então, até isso complica também. O fundo imobiliário é um pouco mais aberto, né? Então, eles têm que declarar, tem documentos que é obrigatório deles postarem lá de tudo que movimenta dentro daquele fundo. Ações de empresas é um pouco diferente, porque você está mexendo às vezes até com o segredo da empresa, né? Segredo industrial, você está mexendo ali perspectivas daquela empresa de crescimento que talvez ela não pode levar ao público, ou ela coloca algum tipo de futuro dela que às vezes não concretiza, então ela tem um início ali que o capital dela sobe, depois cai. Então, empresa, ele funciona como fundo imobiliário, só que é mais complexo, né? E ele tem essa variação de preços, né, de ações bem maiores do que fundos imobiliários, até por causa dessa complexidade de como o mercado
se trata, porque o número de ações é muito maiores, né, de empresas na bolsa do que fundo imobiliário. Então, empresa também ela tem essa questão de competitividade, ela tem empresas rivais, ela tem às vezes até uma figura pública de certo aspecto, assim, né, de conhecimento público, que às vezes ela pode falar alguma coisa, alguma merda, alguma coisa assim, pode impactar. Então, é bem mais complicado do que o fundo imobiliário. Mas é possível você investir em empresas sólidas? A gente já falou durante o podcast todo que é possível. Existem empresas sólidas, as dicas que a gente deu, né? Que é tipo, invista em empresas que você quer ser sócio, não ser day trader, né? Não é só você pegar e vender ali rápido. É você realmente estuda a empresa, lê o portfólio dela, lê tudo, lê a documentação, vê qual que é a missão dela, qual que é a previsão dela para os próximos anos, e você vai lá e pega o seu dinheiro e investe. Mas, acima de tudo, diversificando. Você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar numa empresa só, em um ramo só, por exemplo, né? Você pode pegar uma empresa que é de e-commerce, você pode pegar outra empresa que é de varejo, você pode pegar uma empresa que é farmacêutica, você pode pegar uma empresa que é de petróleo, de energia elétrica. Então, tipo, você tem essa gama de empresas, que vários setores do mercado, que você pode investir um pouquinho em cada ali, e quando você tiver algum problema em alguma delas, como a gente comentou da Vale, da Petrobras, etc., a sua carteira não vai sofrer tanto se isso acontecer um dia. E tem uma questão também importante, cara, que a gente precisa abordar, que é o seguinte: embora o mercado acionário ele seja, sim, mais complexo e depende de uma mínima análise ali, seja ela gráfica ou seja ela fundamentalista, a gente até pode marcar um outro podcast para falar de tipos de análise de investimentos, aí a gente fala um pouco de todos, de cada um, mas dá para investir na bolsa de forma segura, sem precisar ser um grande especialista. Hoje, os próprios aplicativos, eles te dão um resumo das empresas, e hoje, cara, é possível participar das assembleias das empresas. Tem uma nomenclatura chamada fato relevante. O fato relevante é um informativo oficial que a empresa dá para fazer algum tipo de anúncio. Então, tem as assembleias ordinárias ou extraordinárias, que a partir do momento que a pessoa comprou uma ação, ela pode participar dessas assembleias. E ali ela fica por dentro de tudo que está rolando. Eu já participei de algumas, inclusive. Você fica sabendo de tudo que está rolando e de tudo que vai acontecer nos próximos anos. Por exemplo, eu quero saber como que vai ser a vida financeira vamos pegar uma empresa famosa da Bolsa, da Uzi Minas. Empresa de Minas Gerais aqui. Quais são os próximos passos da Uzi Minas? Cara, se você tem uma ação, uma única, você já pode participar das assembleias. E isso é muito bom, porque além de aprender mais sobre o mercado, isso te dá uma previsibilidade se você vai permanecer nesse negócio ou não. Poxa, será que é hora de sair? Será que é hora de comprar mais ações? Será que é hora de comprar pensando no longo ou longuíssimo prazo, 10, 20 anos? Participando das assembleias é uma mão na roda, porque você fica por dentro do que está rolando. Isso te dá mais firmeza para investir. Não, e lembrando que também existem muitos mecanismos, até governamentais mesmo, que visam a te dar uma proteção também com relação, né, aos seus investimentos. É sempre bom, por exemplo, você pegar e ver notícias de alguns fundos, alguma coisa que tiver alguma treta com esse pessoal. Por quê? Isso é um mecanismo que ela regula o mercado, igual o Elton falou, e é um mecanismo extra de segurança que você pode ter antes de investir. E fora isso, é aquela questão: consulta o histórico, não apenas o histórico de gráfico, é importantíssimo saber ler gráficos, inclusive, tá? Vai investir em bolsa de valores, e ler gráfico é um conceito básico que você precisa saber. Sim. Mas assim, para além disso, é realmente... Cara, pega o histórico da empresa, o que ela produz. E é uma coisa importante a gente colocar aqui, viu, Wellington, também. Cara, não abra mão da sua moral só por causa de lucro ou qualquer coisa. Verifica muito bem onde a empresa trabalha e se você quer de fato participar daquilo. E se você tem dúvidas também, né, sobre a empresa que você quer comprar a ação, às vezes tem um colega seu, algum amigo seu que investe já, e às vezes você pergunta pra ele, igual eu e o D2, a gente sempre fica conversando, né? Você investe em tal, você investe naquilo, o que você acha? Tal. Você pega uma opinião de uma outra pessoa que já talvez até exista, que você confia, né, no discernimento dela, apesar que o D2 é difícil a gente, por incrível que pareça, mas em alguns pontos dá pra confiar na coisa que ele fala. Mas, no geral, é sempre assim, tipo, o D2 tinha pedido e o Manuel também pediu algumas indicações de fundos imobiliários.
que eu tenho bastante, e eu estudo bastante sobre fundos. Então, eles me pediram, eu mandei, eu falei, ó, tem esse aqui que é interessante, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui, tal. E a gente sempre fica trocando figurinha ali para entender, para ajudar um ao outro até entender como que o mercado, como que cada empresa trabalha e tal. Então, eu acho que a principal dica que a gente tem aqui hoje no podcast é essa questão toda, diversificar, de investir em empresas que você confia, que você entende o mercado, que você entende o que ela faz, para onde que ela vai, pegar dicas de amigos seus que já investem na empresa que você está com dúvida ou em alguma outra empresa, ou pedir indicações, mas sempre com cuidado, sempre pegando indicações, mas você também fazendo seu dever de casa, de pesquisar e de entender como que cada ação funciona, em fundo imobiliário e ações de empresa, etc. Isso é o mais importante. Bom, finalizando aqui, esse papo já ficou gigante e é muito interessante, e é difícil da gente parar de falar, mas tem que dar um encerramento, que senão o podcast ficar longo e todo mundo tem que ir embora, tem que jantar, etc. Mas é isso aí, algumas dicas ou não financeiras que a gente deu aqui, complementando o nosso papo lá do Asneira Pod, que a gente comentou sobre a nossa vida financeira. Sim, a gente não conseguiu falar de tudo, a gente pincelou alguns pontos ali que a gente acha importante, que até da nossa convivência, da nossa experiência de investidores, que é pequena, mas a gente tem algumas coisas que a gente já aprendeu ali até na marra ao longo do tempo. Igual eu falei, a questão toda é estudar, diversificar, fazer seu pé de meia, não vai de cabeça, sempre com calma, pedindo dicas de amigos, ou o Elton aqui, que é um consultor financeiro, ele dá altas dicas lá no Instagram dele, eu já comentei que eu vou estar no post aqui para quem quiser acompanhar lá também, que é bem interessante as dicas que ele dá, as conversas, ele também, né, o Elton, você tem essa questão de auxiliar as pessoas, né, na sua evolução financeira, vamos dizer assim, né, na sua melhor evolução financeira ali também, né, cara? Com certeza, cara. Cara, assim, primeiro foi um prazer, né, cara? É sempre bom demais ouvir vocês e pode marcar outras vezes que eu venho com o maior carinho. Eu queria deixar alguns pontos aqui que eu acho que é para nossa sobrevivência mesmo, que a gente está atravessando agora e a gente vai começar a atravessar um período político, né, que vem aí a cada 4 anos de muita incerteza. Então a gente não sabe como que o mercado vai reagir. Então, se eu pudesse deixar aqui algumas dicas para a gente ir bem na nossa vida financeira, é manter a vida financeira em ordem, né? Evitar dívidas ao máximo, manter um padrão de vida sempre abaixo do que ganha. Se ganha 1.000, gaste 900. Se ganha 2.000, gaste 1.800. Tentar manter ali pelo menos 10% de reserva, né? Se conseguir, cara, 10% já é um ganho enorme. Então, manter um padrão de vida um pouco mais baixo para poder também investir essa diferença. Né? Economiza 10 e investe esses 10. Né? Comece ali com uma pequena reserva, né, no Tesouro Selic, que é a chamada agora nova poupança, né? Que é muito tranquilo de investir, só baixar o aplicativo, abrir a conta e fazer a aplicação e ir estudando o mercado. Eu acho que ninguém abre uma empresa hoje e vira as costas para ela amanhã. Ninguém faz isso. Todo mundo que abre uma empresa dedica ali o dia a dia. É claro que ações, você não precisa gastar todo esse tempo, mas a partir do momento que você associou a uma empresa, o D2 falou uma coisa muito importante, é entender o básico. Para quê? Para não ter prejuízo. Né? Porque a ideia de investir é fazer um pé de meia e se alegrar com os investimentos. Nada pior do que investir e perder dinheiro, ficar triste. Então, investir essa diferença. E eu queria deixar aqui, rapaziada, um livro massa demais, que é uma leitura muito simples, que inclusive vai contar um pouco da história da Bolsa. A Bolsa brasileira, ela é nova, mas a Bolsa mundial, ela é antiga, né? Ela começou na Bélgica no século XV, né? E isso é o que enriqueceu boa parte da Europa também, que é o livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Ele foi até indicado aí por Warren Buffett, maior investidor da Bolsa. Esse livro, O Investidor Inteligente, ele dá muitas sacadas sobre renda variável e sobre a vida de uma forma geral, para a gente tomar aí, fazer melhores escolhas. Então, O Investidor Inteligente é o livro que eu deixo aí como dica para todo mundo ler, e ele pode ser baixado, inclusive, gratuitamente na internet. Beleza? Muito obrigado, Velho, pela participação aí, cara. Foi foda mesmo. Para quem quiser, né, ouvir o Asneira Pod, ele tá em vários aplicativos aí de podcasts, de streaming de música, né, do Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, o Google Podcasts. Então é só procurar aí o Asneira Pod, que vai estar lá todo o nosso conteúdo, inclusive 2 Minutos de Ódio e o Asneira News. Vão estar tudo no mesmo feed.
Pra facilitar pra vocês aí, pra ouvir. Os links de tudo que a gente falou vai estar aqui no post, de algumas coisas que a gente falou, na verdade. Principalmente o do Instagram do Wellington, pra quem quiser acompanhar. Vale a pena demais acompanhar o cara é bom. Conheci desde 4 anos de idade, Wellington? Por aí, viu, cara? 4, 5 anos. Mais de 30 anos aí de amizade, então a gente sabe. E o Wellington trabalha nessa área financeira já tem muito tempo Então o cara entende. Então, pra quem precisar de um consultor aí pra melhorar as finanças da sua empresa, até pessoalmente mesmo, às vezes a pessoa tá tão atrelada ali nas dívidas ou não saber o que investir o seu dinheiro, pega uma dica com o cara que vai saber te guiar bem aí nessa sua nova jornada financeira, né? D2, fala as redes sociais das nossas aí pra a galera que quiser conversar com a gente. Cara, Twitter, Facebook e Instagram, só digitar @asneira grátis. Caso você queira entrar em contato com a gente por e-mail, o e-mail é contato@asneiragratis.com.br, mas vocês podem também estar comentando no post do blog asneiragratis.com.br ou no nosso canal do YouTube, Asneira Grátis. Isso, a gente também posta lá os podcasts no YouTube. E no Castbox também, esqueci de comentar. Castbox também a galera gosta de usar muito pra ouvir o podcast. Então, tá lá também. O papo ficou muito legal. A gente falou coisa pra cacete. Ficou gigante aqui. A gente tem outros pontos que, de novo, né? Igual a primeira vez. A gente tinha colocado os pontos na pauta. A gente não conseguiu terminar de falar tudo, mas eu anotei aqui. A gente vai passar pro próximo papo aí, igual o Wellington falou, que é um assunto que dá pra desdobrar em vários outros. Então, na próxima vez, a gente vai falar. Detalha mais algumas coisas que a gente deixou de fora, que a gente não lembrou, a gente comenta também. O Bruno teve que ir embora aqui no finalzinho, antes da conclusão do nosso podcast. Obrigado, Bruno, pela participação aí. Mas é isso aí. Obrigado, Wellington, pela participação novamente, cara. Foi muito bom. Abraço pra vocês, contem comigo sempre aí, viu? Obrigado, cara. Valeu, D2. Valeu, obrigado, cara. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! Inclusive, cara, hoje a gente podia falar sobre estratégias para fazer um gato eficiente para economizar na conta de luz, hein? Caralho. E o pior é que ele roubou minha abertura, velho.